Meus irmãos nobres em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Confesso para os meus irmãos em Cristo Jesus e a todos que nos ouvem, que é com muita alegria que nós sentamos nesta mesa para estar aprendendo a santa e a gloriosa palavra do Senhor Jesus, que ela é edificante para a nossa obra, para a nossa vida. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, esse canal meu é um canal novo, canal que começou agora, né? Então, se você pode, se inscreva no nosso canal e o YouTube vai estar te notificando as mensagens que vai estar sendo pregadas aqui neste canal ensinada. Então, Deus colocou no meu coração, né, de nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, essas lições bíblicas, lições antigas, entendeu? Como essa aqui, ó, escatologia, né? Escatologia bíblica. Nós está aprendendo, já aprendemos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bordas do Cordeiro, né? Então, agora nós vamos estar aprendendo sobre a vinda de Cristo em glória, né? Então, essas lições são muito importantes para nós. Também aprendemos a grande tribulação, né? Então, nós estamos aqui com o intuito de estar ensinando e aprendendo a palavra de Deus, né? Então, não somente aqui ensinando, mas também mais aprendendo do que ensinando, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos aprender um com os outros, certo? Então, vamos lá. A vinda de Cristo em glória. Após o irmão sabe que, melhor do que eu, que a vinda de Jesus terá pelo menos duas etapas, certo? Jesus vai vir arrebatar a igreja. Nesse período, Jesus leva todos os salvos que morreram em Cristo desde Adão até o presente século, e aqueles que estão vivos diz que serão transformados e subirão junto com com aqueles que ressuscitarem ao encontro do Senhor nos ares. Nesse período, Jesus estará levando a igreja para o tribunal de Cristo, que será onde a igreja será galardoada com os seus prêmios, né? Ou seja, não é com a coroa da vida é para todos aqueles que alcançaram a salvação, né? A vida de ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida representa a salvação. Agora, aquela que Jesus disse, o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, no tribunal de Cristo, a igreja irá receber a sua recompensa por ter se esforçado para servir a Deus, né? E depois do tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro, foi a lição que nós já passamos, né? Depois das bodas do Cordeiro, que será um período de 7 anos, Jesus vai vir em glória. Nessa vida de Cristo, Jesus vem visivelmente, onde a Bíblia diz que todos olhos o verão, né? Todos os olhos o verão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o tema é a vinda de Jesus em glória, tá bom? Então, o textuário da nossa lição diz assim: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, né? Mateus capítulo 24, versículo 30. Então, verdade prática diz assim: a vinda de Jesus para implantar o milênio, para fim a todas as forças do mal, e dará início ao futuro glorioso na terra, né? Então, a vinda de Jesus em glória, ele vai vir para implantar o seu reino na terra e julgar trazer a juízo aqueles que rejeitarem a sua palavra, que forem contra os fiéis, aqueles que permaneceram fiéis na grande tribulação, e aqueles que forem infiéis na grande tribulação. Jesus vai vir para trazer a sua ira, derramar a sua ira sobre eles, né? Por isso que a Bíblia diz que os homens desmaiarão de sede,
os ricos e os famosos se esconderão debaixo das rochas, debaixo das cavernas, e vão dizer assim: caia sobre nós e nos esconde da face do Deus Todo-Poderoso, porque grande é a sua ira, e quem poderá subsistir? Né? Então, será esse período. Vamos aproveitar? Né? A nossa lição, nossa leitura bíblica em graça, ela encontra-se no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 30, Apocalipse, capítulo 19 e 20, 20, 1, 2 e 3, certo? Então, o capítulo 24, versículo 29 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz assim: vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazeres guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganava os que receberam o sinal da besta e não adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, né? Então aqui está a nossa leitura bíblica em classe, né? Na nossa lição de 2016. Então nós vamos ter aqui um bom comentário a respeito da vinda de Cristo em glória, né? Louvado seja o nome de Jesus. A nossa introdução diz assim: após o período tenebroso da grande tribulação, Jesus voltará e implantará o seu reino milenial na terra. Ele virá juntamente com a sua igreja, cercado de anjos, e será visto por todos os que habitarem na terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Na sua vinda em glória, Jesus será visto por todos, inclusive pelos que os transpassaram. E eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Né? Você pode ver que todos olhos o verá na vinda do Senhor Jesus. Isso não está, essa vinda não está falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele será invisível, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, né? Então será invisível. Quem só vai perceber o arrebatamento da igreja é somente aqueles crentes que estão não foram fiéis a Deus, que se desviaram do caminho do Senhor, vai perceber que os crentes sumiram. E a igreja que vai ser arrebatada, que realmente vai estar diante do Senhor Jesus e vai dizer: Jesus arrebatou a sua igreja e nós estamos aqui do seu lado, né? Glorificando e exaltando. Vamos olhar para o nosso corpo e vamos dizer assim: nossa, que corpo lindo! O meu corpo é igual ao corpo de Jesus, um corpo glorificado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O primeiro ponto diz assim: Jesus voltará e todos o verão.
Jesus voltará com poder e glória. Após as bordas do Cordeiro, Jesus voltará com os anjos, como prometeu aos seus discípulos, né? E sua vinda será visível aos olhos de todo mundo. Apocalipse 1 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 13. Mateus, capítulo 24, versículo 44 e 42 ao 44. Ele voltará para dar fim às catástrofes mundiais. Acabam com a grande tribulação. Livrará Israel do anticristo e os seus aliados, e implantará o seu reino milenial com a sua vinda em glória. Ele preparará o mundo para o milênio. Antes destes diversos eventos serão vistos na terra, protagonizados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então Jesus, ele vai voltar, a sua vinda em glória será uma vinda que vai surpreender. Surpreender quem? Surpreender o falso profeta, surpreender o anticristo, surpreender todos os aliados do anticristo. Por quê? Porque os irmãos sabem que está escrito em Zacarias, capítulo 14, que Jesus vai vir e vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, né? E é por isso que o Monte das Oliveiras se abrirá em duas partes, né? E quando o Monte das Oliveiras se abrirá em duas partes, vai passar um lago sobre o Monte das Oliveiras, né? E alguns estudiosos dizem que nesse lago, quando o monte se abre, que o lago passa no Monte das Oliveiras, esse lago ele vai descer e vai entrar no Mar Morto. Será um período que o Mar Morto começa a receber vida, porque o Mar Morto não tem vida. Diz que a sua salina lá é 7 vezes mais do que a do mar normal. Então, será um período em que Jesus já começa a estabelecer, né, o seu reino. E você pode ver que a Bíblia diz assim que quando Jesus vai vir, antes de Jesus arrebatar, vai ter alguns acontecimentos. Que acontecimento será esse? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, né? E as estrelas cairão do céu. E a Bíblia diz que a potência do céu será abalada, né? E por que será abalada todos esses acontecimentos? Vai acontecer. Por quê, irmão? Jesus, ele vai vir visivelmente. Jesus, ele não vai aparecer aqui igual os anjos apareciam no Antigo Testamento, né? Saía do céu e aparecia aqui na terra, quando ele vinha em forma de anjo, né? Então, vinha na rapidez de relâmpago. Jesus vai vir visivelmente. Quando Jesus vai vir, o inimigo, o adversário, o nosso adversário, o anticristo, né, e todos os seus aliados, vai estar, tudo na terra, ele vai estar estabelecido como milagres falsos, doenças sendo curadas como AIDS, como câncer, como outras coisas, o estabelecimento aéreo, né, estabelecido sobre a linha do Equador, de um lado para outro, eles vão estabelecer os aviões, tudo isso aí, a guerra o anticristo vai fazer uma preparação extraordinária sobre a terra, né? E a sua potência vai estar muito forte, muito poderosa. Então, quando Jesus descer, primeiramente ele vai acabar com a potência do céu. Quando a Bíblia diz assim, a potência do céu será abalada, está falando, alguns historiadores, ele faz esse comentário, e diz que a potência do céu está falando do poder do anticristo, que está estabelecido nas forças aéreas. Então, quando Jesus voltar com poder e grande glória, né, as forças aéreas do anticristo já não vai ter mais força, porque Jesus vai estar com exércitos celestiais. Segundo diz que a igreja vai vir junto com Cristo, os anjos vão vir junto com Cristo. Então o sol ele não vai ter força, a lua vai perder a sua luz, as estrelas cairão do céu, né? E a potência do céu ela será abalada
ou será destruída, né? Então, quando ele vir, o anticristo ele vai se preparar aqui com o seu exército que está na terra para guerrear contra o exército celestial de Cristo que está nos ares, nas nuvens. Então, onde tiver ser humano, onde tiver televisões, onde tiver, seja onde for internet, ainda tiver reagindo ainda, então vai ser visto, né, a filmagem, o pessoal vai filmar, né, todo mundo vai perceber que aquele todo-poderoso que está com o exército ao seu lado, que está com a igreja ao seu lado, todo mundo que está aqui na terra vai perceber que ele é Jesus, que ele é aquele Jesus que um dia crucificaram na cruz do Calvário. Ele é aquele Jesus que as pessoas hoje vai para as praças e começa a escarnecer. Ele é aquele Jesus que as pessoas vai para o meio da rua blasfemar dele, escarnecer dele. Então, os escarnecedores nesse tempo, eles vão cair de tristeza, cair de angústia, cair sem força, porque a força de Cristo, ela vai surpreender a todos, né? Então não vai ter um meio para a blasfêmia. Todo mundo vai dobrar o joelho, muitos vão correr e se esconder na rocha, com medo do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que grande é a sua ira, quando Jesus vir implantar o seu reino milenial na terra. E essa vinda será no final da segunda etapa da grande tribulação, ou seja, no final dos 7 anos da grande tribulação. Então Jesus vai vir para salvar aqueles ainda, tanto Israel como aquelas nações, aquele povo que não aceitaram, né, o anticristo como rei na face da terra. Então tem tudo esse período de acontecimento. Isso é real, vai acontecer. Está escrito no capítulo 14 de Zacarias, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 11, que fala da sua vinda em glória, né? Não está, esse período, irmão, nós precisamos entender que esse período não será um período do arrebatamento da igreja. É totalmente diferente de aos Tessalonicenses, capítulo 4 ou capítulo 3, né? Que fala ali a respeito do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Vamos lá. Jesus voltará e todos os olhos o verão. Jesus voltará com poder e glória. Após as bordas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos, como prometeu aos seus apóstolos. Capítulo 14, João 14, versículo 3, versículo 2, versículo 3 de João. E a sua vinda será visível aos olhos de todo mundo. Apocalipse capítulo 19, capítulo 1, versículo 7, Vamos lá. Para dar fim, esse período aqui nós já lemos, né? Para estabelecer o soberano, Com a sua vinda em glória, ele preparará o mundo para o milênio. Antes desses diversos eventos serão vistos na terra protagonizados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa que será visível a todos os olhos. Então, Jesus vai vir para mostrar para a humanidade como se reina, como se governa, né? Ele vai mostrar como é ser um rei, como é ser um governante. Nesse período será o período de 1000 anos, onde o homem e a mulher não vai ter mais fome, porque aquilo que ele plantar, ele vai colher, né? Vai ter o seu emprego, vai ter a sua casa, vai ter a sua família. Tanto que a Bíblia diz que o homem viverá a idade de uma árvore, né? Então, será um dia, um tempo glorioso para os que habitarem também sobre a terra. O cortígio que acompanha o rei. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, né? João registrou no Apocalipse uma visão do cortígio real,
que acompanhara Cristo em sua vinda, em glória para assumir o governo total do universo. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e regerá as nações com a vara de ferro. Com vara de ferro, símbolo de autoridade absoluto, né? Então, João viu ele com um exército que estava junto com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, isso é real. Está escrito na sua palavra. Um dia irá acontecer. Eu acredito que não vai demorar, né? Não vai demorar para acontecer esse grande acontecimento. Apocalipse capítulo 19, versículo 12 ao 16. Vamos lá. No segundo ponto, Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio, né? Então, essa vinda de Cristo, os irmãos sabem que ele vem também para livrar Israel do extermínio, porque as nações, elas vão se reunirem. Os irmãos sabem que Israel foi uma nação, hoje é uma nação que o mundo tentou destruir Israel, né? Então, esse período, as nações unidas vão estar contra Israel. Vai estar lá o mundo inteiro contra o povo judeu para exterminar o povo judeu. Mas como eu falei na outra lição, o povo judeu, uma boa parte, eles vão se esconder no deserto, né? Vão se esconder num deserto, onde o deserto será um lugar de refúgio para Israel. Vamos lá, a recompensa dos ímpios. Nunca a desprezava a depravação, a iniquidade e a blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século XXI. A corrupção, a injustiça, a ganância vem sendo praticada com respaldo legal e institucional, ignorando as leis de Deus, o casamento e desprezando a família, esta sendo substituída por configurações que não obedecem ao padrão bíblico. Além disso, a corrupção que destrói grandemente, né? Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não tem limites. Assim como a violência, Jesus castigará severamente aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como nós estamos vendo, já no ano 2016 se falava, né, que não se respeitava hoje no século XXI, não se respeita mais a família, né? Os homens distorcem da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem tomou o uso natural ao contrário à natureza. Homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Mas a Bíblia diz que Deus os entregou às paixões infâmias para eles fazerem o que eles bem querem. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus entregou os imundos, as imundícias, para eles fazerem o que bem querem. Então o homem ele não tem temor de Deus. Os seus pensamentos é igual aos pensamentos do passado, né? A Bíblia diz que na época de Noé, os pensamentos dos homens eram mal continuadamente, né? Por isso que Deus olhou para a humanidade e falou assim: o meu espírito não mais contenderá com o homem, porque também ele é carne, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então o homem não respeita mais a família. Os políticos não respeitam a família. Acha que é normal o homem casar com homem, mulher casar com mulher. A palavra de Deus não aceita isso. Então, se a palavra de Deus não aceita, eu não devo concordar, porque a palavra de Deus, ela não é a favor disso, né? Está escrito na palavra e não tem como tirar. A Bíblia diz que a palavra que o Senhor falou não poderá ser retardada, né?
e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, que eu aceite ou que eu deixe de aceitar. A palavra de Deus ela vai ter o cumprimento no dia e na hora certa. E ai daqueles, né, que estiver escarnecendo de Deus, escarnecendo da palavra do Senhor. Deus irá trazer juízo sobre a sua vida, né, porque escarneceu de Deus. O homem escarnece daquele que pode salvar a sua alma. Jesus disse, não temei aquele que mata a carne e não sabe o que fazer com o espírito. Temeis antes aquele que mata a carne e tem poder de lançar o espírito e a alma no inferno. O espírito e o corpo no inferno. Jesus disse a esse, temei. Você está sabendo que o homem ele vai ser lançado no lago de fogo com o seu corpo? Você está sabendo, né, que no juízo final o homem vai ressuscitar no seu corpo físico. E o seu corpo físico vai ser lançado no lago de fogo. Né? O homem vai ser lançado em carne no lago de fogo, não vai ser em espírito, vai ser em carne. Né? Ele vai ressuscitar com o seu corpo físico, a igreja vai ressuscitar com o seu corpo físico e vai receber um corpo transformado igual ao corpo de Cristo. O homem morreu e vai ressuscitar também. O que morreu sem Cristo também vai ressuscitar no seu corpo. Porque a Bíblia diz que o inferno dará conta das almas, o mar dará conta das almas, o fogo dará conta, né? Então o homem vai ressuscitar no seu corpo físico, vai ser julgado com o seu corpo físico e vai ser lançado no lago de fogo com o seu corpo físico, né? Então assim como a igreja vai entrar com o seu corpo físico transformado no céu, aqueles que não servirem a Deus vão ressuscitar com o seu corpo físico para ser julgado e ser lançado no lago de fogo. Então, se você ainda não serve a Deus, aproveite essa oportunidade. Pede perdão a Deus, pede misericórdia ao Senhor, que Deus ele irá perdoar os teus pecados e vai fazer de você uma nova criatura. E você, a partir de então, vai servir a Deus de corpo, alma e espírito, tá bom? Então, se esforce. Vamos lá. Glória a Jesus. O fim da batalha, né? Já lemos aqui, pulemos aqui. A batalha do Armagedon. Vamos lá. O exército do anticristo se reunirá para destruir a Israel no vale do Armagedon. E os congregarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16:16. O objetivo é exterminar Israel. A batalha durará só um dia. Será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. 1/3 dos judeus morrerá, né? Zacarias capítulo 13, versículo 8. Mulheres serão violentadas e a situação de Israel será muito crítica. Apocalipse 14:20. Jesus então descerá para socorrer Israel, né? Zacarias 14:3 e 5. Ele destruirá as nações que vieram contra Jerusalém. Só então Israel reconhecerá que Jesus é o Messias. Você está lembrado a visão de Ezequiel no capítulo 37 do Vale do Osso Seco? Você pode ver que Deus falou para Ezequiel que toda nação, aquela nação, eram os filhos de Israel. Quando Deus falou para Ezequiel, poderão viver esses ossos, Israel estava vivendo uma situação tão crítica. Israel estava vivendo uma situação tão afastada de Deus, estava vivendo uma vida tão depravada, Israel estava vivendo, que o profeta Ezequiel, ele não soube responder para Deus, né? Ele não teve condições de si mesmo viver a situação do homem naquela a situação que Israel estava vivendo. E ele não teve força de dizer assim, não, Senhor, essa nação pode viver, né? Esses ossos, ele pode ser recuperado. A situação dele estava como o vale de osso seco. O vale de osso seco é osso para um lado, osso para outro,
os ossos ele não fica nem em um só corpo, fica espalhado, porque são ossos secos. Os seus nervos não estão mais grudados no outro, nas suas juntas, né? Então fica espalhada. Então quando Deus fala para Ezequiel, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Então só Deus é quem sabia que tinha restauração em Israel. Você pode ver que Deus mandou ele profetizar, profetizou sobre os ossos se levantaram, depois profetizou sobre a carne, havia carne, veio nervos, profetizou, veio pele, depois profetizou e veio espírito. Aquela profecia quando Israel se tornou-se um grande exército de gente em pé. Essa profecia se cumpriu em 1948, quando Israel foi declarada nação, né? Então, mas uma parte da profecia pode ter se cumprido agora, quando Jerusalém foi declarada a nação. E agora Israel ele está com um grande exército e declarada pelo presidente dos Estados Unidos a nação, uma capital, a capital de Jerusalém. Então, agora está faltando uma profecia se cumprir, uma parte daquela profecia se cumprir, que só se cumprirá no final da grande tribulação, quando Israel eles vão para o monte das oliveiras e pede a Deus perdão, pede a Deus misericórdia por ter crucificado o Messias, porque ele vai reconhecer que o anticristo ele não é o Messias, porque o anticristo ele vai blasfemar de Deus. E ele sabe que Jesus, o Filho de Deus, não iria blasfemar de Deus. Então Israel vai perceber que o anticristo ele não é o Messias. E agora vai pedir a Deus por misericórdia e perdão. E a Bíblia diz que o filho não clamarão pelo pai, nem o pai clamarão pelo filho, mas cada um clamarão por si mesmo, pedindo a Deus perdão por ter crucificado Jesus, por ter crucificado o Messias. E pede para Deus usar de misericórdia e mandar o Messias vir buscá-lo. E a Bíblia diz que Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras, porque todas as nações se reuniram contra Israel. É aí onde o Espírito de Deus vai vir e vai habitar nas nações de Israel. Porque Ezequiel profetizou o Espírito, e o Espírito veio e habitou sobre aquela nação, sobre aquele povo, né? Então, essa profecia vai se cumprir totalmente no capítulo 14 de Zacarias e no Apocalipse capítulo 19, tá bom? Então, Israel vai aceitar Jesus 100% só no final da grande tribulação. Vamos lá. Glória a Jesus. O anticristo se voltará contra Jesus. Apocalipse 19 e 19. Ele vai preparar a sua batalha contra Jesus Cristo. Meu irmão, quem vai lutar contra Deus? Quando a Bíblia diz que Deus falou para Jacó, Jacó, como é teu nome? Não, como é teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Aí Deus disse assim, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Mas a luta de Jacó com Deus não foi uma luta contra Deus. Foi uma luta para ser abençoado, né? Então, o verdadeiro homem, ele luta com Deus para ser abençoado. Nos pés de Jesus, dizendo, Senhor, me abençoa. Jesus me dá vitória. Jesus me dá força. Jesus me dá graça. Mas lutar contra Deus, irmão, é lutar e não prevalecer. Jacó lutou com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Porque ele lutou pedindo a bênção. Ele disse para o anjo, se tu não me abençoar, eu não sairei daqui, não vou te soltar. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então não se luta contra Deus, se luta com Deus, né? A favor de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Será o seu fim. O Senhor enfrenta, vamos lá, o anticristo se voltará contra Jesus. Será o seu fim. O Senhor, à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. Né? Apocalipse, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 19 e 20. E o exército
e os exércitos inimigos serão destruídos. Né? Zacarias 14 e 12. Jesus vencerá o anticristo com fogo, e os carros do exército será como uma tempestade. Isaías capítulo 66, 15 e 16. E com a sopro da sua boca, aos Tessalonicenses capítulo 8, 2, 2 Tessalonicenses 2 e 8, né? A Bíblia diz que com o sopro da sua boca matará o perverso. Por quê? Porque ele vai estar no trono de Davi, né? Para querer ser adorado. Né? E os judeus não dão adoração a ninguém, a não ser ao nosso Deus. Destruirá todos os sistemas mundiais e satânicos, nova ordem mundiais, né? Daniel 2, 44, 45, Mateus 21, 44, parte B. Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Mateus 25, 41. Um anjo poderoso prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde permanecerá durante 1000 anos. Vai ver só. Deus é poderoso demais. Quem vai lutar contra Deus, irmão? Se Jesus, ele vai usar um anjo, vai dizer assim, vai lá, anjo, pega uma cadeia, pega uma algema aí, né? E prende Satanás. E o anjo vai descer e vai obedecendo a Deus e vai prender o diabo, né? E vai prender ele e jogar ele no abismo. Ele vai passar lá 1000 anos. Enquanto o diabo está preso lá durante 1000 anos, Jesus estabelecerá o seu reino milenial aqui sobre a terra, né? E a igreja vai estar com Cristo, reinando com Jesus. A igreja vai estar reinando com Jesus, né? E os judeus e algum povo ou povos que rejeitarem também o anticristo, eles vão estar no milênio aqui na terra. A igreja não vai estar aqui na terra, a igreja vai estar na Nova Jerusalém, porque segundo a Bíblia Sagrada, Jerusalém vai descer, né? A Bíblia diz que João viu a Jerusalém descer uma nova cidade que descia do céu, né? E ela vai descer e vai ficar sobre a Jerusalém terrestre. Jerusalém terrestre aqui embaixo e Jerusalém celestiais em cima. Por isso que a Bíblia diz que o sol vai perder a sua força, a lua vai perder o seu brilho, porque a Nova Jerusalém e o Cordeiro de Deus, junto com o nosso Deus, vai brilhar, vai resplandecer, vai dar luz. A Bíblia diz que não necessitará de luz do sol, porque o Senhor Deus e o Cordeiro os alumiará, né? Então, não vai precisar da força do sol, e nem da força da lua, e nem da força das estrelas, porque você vai ver que a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu. É a Bíblia que diz, as estrelas cairão do céu. Vamos lá. O fim da batalha do Armagedon. Com a prisão de Satanás e do anticristo e o falso profeta, a trindade satânica estará destruída. Os pecadores, antes o juízo de Jesus sobre a besta, e os inimigos de Israel terão tanto pavor que clamarão pela morte, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Não será a estratégia de guerra de Israel que derrotará seus inimigos, mas o poder de Deus e de Cristo, vindo do céu, com a vitória retumbante de Jesus sobre o anticristo, o diabo e o falso profeta. Israel será salvo da destruição e assumirá as suas funções no milênio. Os textos de Ezequiel 36, 26 ao 38, revela como será a restauração de Israel após a derrota dos exércitos inimigos por Jesus, né? Então, Israel será um período que será estabelecido. O anticristo, ele vai construir no período após o arrebatamento da igreja, né? Depois que faz uma aliança com Israel, ele vai construir o templo. Porque você sabe que o desejo de Israel hoje, dos judeus,
É a construção do templo que não está existindo, né? E foi instruído desde o tempo do ano 70 depois de Cristo, que Roma invadiu Jerusalém, né? E destruiu o templo. Foi aquela época onde Jesus falou assim: no meio de tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, nesse período, diz que tacaram fogo no templo, derreteu tudo, derreteu o ouro, derreteu o bronze, a prata. E o ouro ele entrava nas pedras, né? O ouro entrava nas pedras, nas brechas das pedras. Então os romanos vinham e arrancavam as pedras para tirar o ouro. Por isso que Jesus disse que aqui não ficará pedra sobre pedras que não seja derribada, né? Então, naquela época que foi destruído o templo, não se construiu mais o templo em Israel. Agora o templo vai ser construído em Israel no período da grande tribulação, né? Depois do arrebatamento da igreja. Depois que, no período da grande tribulação, Jesus voltará, o templo será destruído. E agora quem vai construir o templo vai ser o próprio Jesus que vai mandar a ordem para construir o templo que foi prometido lá no livro de Ezequiel, né? Vamos lá. O julgamento divino. Todas as nações, especialmente as que se levantarem contra Israel, será julgada. Zacarias 12:3. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono de glória, no lugar chamado Vale de Josafá, onde será julgada as nações coletivamente. De acordo com Eurico, possivelmente virá a presença de Jesus as autoridades, né, constituídas de cada nação. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Mateus capítulo 25, versículo 40 e 45, né? Então, as nações inimigas, elas vão ser julgadas. Aquelas que maltrataram Israel, julgaram Israel, ela vai ser julgada. Então, o próprio Jesus vai dar a recompensa para cada uma, né? Então, irmãos, o homem, ele não tem o juízo. O juízo do homem parece que é menor do que o juízo diz que o juízo do jacaré, ele é bem pequenininho, né? Então, o homem, apesar de ter o juízo pequeno, ele não usa ele. Porque como vai se levantar contra Deus? Como é que vai se levantar contra o Criador? Contra aquele que criou a sua própria alma, lhe deu fôlego de vida? Como um homem vai se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, que pode perdoar os seus pecados, pode salvar a sua vida, salvar a sua família e se levantar contra ele? Só pode não ter juízo. Eu lembro que meu irmão, quando estava internado, eu lembro que eu fui visitar ele e tinha um camarada internado ao seu lado. E nós conversando, e aquele camarada começou a trocar ideia, e começou a falar que tinha uma moto lá fora e tal, no hospital, né? E nós conversando, ele falou, era nova, ele falou que é uma moto novinha, zerada. Aí eu perguntei para ele, você bateu de moto? Ele falou, bati. Aí meu irmão falou assim, não, ele não bateu de moto. Né? Ele está sem juízo, ele levou o choque, né? Porque estava roubando fio de alta tensão, aquele fio grosso de alta tensão. Aí eu falei assim, ele perdeu a memória? Aí meu irmão falou assim, não, ele nunca teve memória. Porque quem é que tem memória vai roubar fio, né, de alta tensão? Uma pessoa dessa tem memória? Então perdeu a memória. É igual o ser humano, não tem memória. Vai lutar contra Deus, só pode não ter memória, irmão. Né? Você vai lutar contra o Todo-Poderoso, né? Dobra o joelho diante dele, pede perdão, pede misericórdia, e ele vai fortalecer a tua vida no nome de Jesus, né? Então vamos lá. O julgamento divino. Todas as nações experimentará as que se levantarem contra Israel serão julgadas, né? Aqui nós já lemos. Vamos lá em cima. A separação das bodas, ou a separação dos bodes das ovelhas, né? Jesus utilizou
como exemplo ovelhas e bodes, para demonstrar a diferença que existe entre os incrédulos e os crentes. Era comum as ovelhas e os bodes pastarem juntos. Todavia, na hora da tosquia, eles eram separados. As ovelhas são todos aqueles que, pela fé, aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, tornando-se filhos de Deus. Os bodes são aqueles que rejeitam a Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Então, naquele dia, Jesus vai separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, né? Então, era uma comparação que Jesus fez entre o bode e as ovelhas. A ovelha, você bate nela, ela não grita. O bode, você bate no bode, ele dá um berro que, se você não tiver audição muito boa, você é capaz de ficar surdo na hora, por causa do berro do bode. E o bicho grita, viu? Agora a ovelha não. A ovelha bate e ela fica muda. Obedece, ovelha é mal obediente, ovelha é melhor de pastar, né? Então tem essa diferença. Então nós precisamos continuar servindo ao nosso Deus com muita alegria. Vamos adiantar aqui, porque o tempo está se passando. O terceiro e último ponto: preparação para o milênio.